Olá, muito boa noite ou boa tarde. Bem-vindos à 33ª tertúlia da Astrozofonia, não é, Luís? 33ª, olha, se agora melhor, estás a ver? Depois faço um corte. E connosco esta noite a fabulosa Márcia Matos. Vamos falar de um tema muito quente que deu origem aos meus brincos e à minha camisola vermelha. É não mais nem menos que o maravilhoso tema de quem é o meu par perfeito. Uma análise das qualidades indispensáveis para despertar um relacionamento a partir do signo da casa 7. Vamos esperar que seja Uhum, despertar e não despachar. Mas, Luís, antes de uhum, irmos ao tema, fala um uhum. bocadinho então das regras que temos sempre a honra e o orgulho de praticar aqui na nossa comunidade. São pequenas regras. Há aqui, houve aqui muita gente já veio várias vezes, mas eu vou repetir, porque há sempre alguém que está aqui em primeiro lugar e que é muito bem-vindo. Ora bem, é terem o microfone fechado durante a apresentação, obviamente. Uh, mesmo agora acabei de ouvir. Fechem o microfone, por favor, que é para nós podermos ouvir a Márcia com toda a qualidade que ela merece. E ter a câmara aberta, se possível, agradecemos porque é um convívio de estarmos aqui todos presentes e ninguém vai aparecer em rede social nenhuma. Portanto, só a palestra que vai. Portanto, esteja à vontade, sintam-se em casa e que sejam cordiais com as pessoas aqui presentes. Mais, quem quiser fazer perguntas, porque temos agora 30, 35 minutos, mais ou menos a Márcia depois dirá, metam no chat ou qualquer coisa a dizer eu, que é para nós percebermos quem é que pode fazer perguntas, ou saber a sequência. E acho que é isso, não estou a esquecer de nada. Portanto, eu passo a ti a apresentares a Márcia Matos. Sim, Uh, senhora, brasileira, não é? Toda a gente sabe quem é. A autora do livro que eu comprei em uhum. 2010 em São Paulo. Nunca imaginei que iria depois conhecer. O livro da Lua, não é? E que é particular para mim, como está na Lua. Então, a Márcia é graduada em comunicação, pós-graduada em filosofia e mestre em comunicação. Aliás, é fácil de perceber porque ela tem uma oratória muito atraente e muito cativante. Uhum. Ela é também astróloga profissional desde 84. Ou seja, Luís, desde que eu tenho 7 anos, mais ou menos. Não sei se está a saber há quantos anos é que ela é. Quase 40. Olhos. Uhum. É verdade. Depois, autora do livro que eu já falei, que já vai na 25ª edição, é coordenadora e professora do curso de formação de astrologia na Universidade de Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e também na sua própria escola, Escola de Astrologia Márcia Matos. É especializada em astrologia vocacional e infantil, que tem um livro publicado, a vocacional e infantil, não sei se tem, mas não tem, tem ótimos sumários porque nós compramos, lembras-te disso? Uhum. Perfeitamente. Portanto, produz imensos conteúdos para o YouTube e para o Instagram. Acho que não é preciso mais apresentações e nada melhor do que passar a palavra à Márcia, que toda a gente está ansiosa de saber qual é o seu pai perfeito. Uhum. E antes de mais, feliz 2024, esqueci de dizer. A todos os nossos astrosófonos, não é, Luís? Sim, todos. Márcia, agora o tempo é todo seu. Quer que eu a avise, eu pisco-lhe o olho ou diga sim, está na hora, tá? O tempo é seu, Márcia, o palco é seu. Pronto, sim, estou aqui. Boa noite a todos. Uma pergunta, eu queria saber se eu estou conversando com astrolovers, astroprofessionals, É tudo, Márcia. é É tudo, tudo misturado. é um misto. Ok, Astrolovers. Fala à astrolovers. vontade, depois a pessoa só percebe para estudar. Fala Ok, à vontade. Não vai, não se coíba, está bem? ok, perfeito. Tranquila. Então, como é que foi a escolha desse tema? Primeiro, eu sou uma pessoa que se interessa bastante por esse assunto de relacionamento. Eu tenho um ascendente em Libra, então faz bastante sentido que esse tema me toque. Relacionamento humano, de uma maneira geral, e não apenas os relacionamentos românticos. E também porque eu sei que esse é um tema que interessa um número grande de pessoas, porque está cada vez mais complicado a gente achar o nosso par. Não é só, de novo, na área afetiva, na área romântica, mas encontrar as pessoas com quem a gente tenha realmente afinidade, né? Pessoas com quem a gente realmente se encaixe bem. E, além do mais, eu danço tango, assim como a minha anfitriã. Então, essa coisa do par no tango é uma coisa assim inegociável. Quer dizer, quando a gente encontra o par que encaixa, a gente dança horrores.
de bem. Quando a gente não encontra o nosso par adequado, a nossa dança não desenvolve. E essa é uma metáfora dos encontros, das relações, né? Quando a gente encontra um parceiro que extrai da gente as nossas melhores habilidades, a gente tá no lugar certo, ok? A dança só veio me confirmar isso. Muito bem, como é que a gente dança tão bem com alguns e tão mal com outros? Sendo a mesma música e a mesma pessoa. Mas é um mistério. Então, vamos lá. Quem é meu par perfeito? Então, vamos lá. Para a gente começar uma conversa, dar partida numa relação, num encontro, ou para a gente se sentir acompanhada, não se sentir que a gente está rebocando alguém, ou aturando alguém, ou sendo rebocada por alguém, ou alguém simplesmente nos aturando, é indispensável que pelo menos 3, 4 características básicas do signo que a gente tem na custo da casa 7 sejam atendidas. 3, 4 pelo menos. Traços, características, qualidades. Ok? Se inicialmente, logo de partida, a pessoa que está com a gente, ao nosso lado, nos acompanhando, negar essas 3, 4 características básicas, não dá nem para começar a conversa. Ok? Então, essa é uma forma muito abreviada, uma fórmula, vamos dizer, uma receita muito abreviada de a gente identificar muito rapidamente quem pode nos acompanhar. Acompanhar ao longo da vida e acompanhar para um programa, para estar junto numa situação. Ok? Então, vamos lá. Isso, de novo, pode ser um par romântico, um par comercial, uma parceria profissional, ou, como eu falei, simplesmente alguém que faz com que a gente se sinta acompanhado. Ok? Então, vamos lá. Tem pessoas que fazem a gente se sentir mais sozinha ainda do que se a gente estivesse sozinha. Porque faltam as virtudes associadas ao signo que ocupa a custo da casa 7. Quando isso acontece, ok? Então, isso é uma dica. A outra dica importante para a gente saber se a gente está numa relação de verdade, se a gente está em relação, ok? É dar um tempo, dar alguns meses, no máximo um ano seria um período bom para avaliar isso, para saber se você está se transformando em direção ao signo que ocupa a sua casa 8. Uma relação, se ela existe, ela gera transformação. E essa transformação deveria ir em direção ao signo que ocupa a casa 8. Por exemplo, uma pessoa que tem uma casa 8 no signo de Áries, ok? Que é um ascendente no signo de Virgem. Se, a partir daquela relação, depois de um tempo, ela está cada vez mais medrosa, cada vez mais assustada, cada vez mais inativa ou cada vez mais dependente, ela está se distanciando das qualidades do signo da casa 8 dela, que é Áries. Não é uma boa relação. Ficou claro? Isso é só uma dica, assim, para ficar ligado com o signo da casa 7 e o signo da casa 8 como indicador de um direcionamento de transformação para avaliar o quanto daquela relação é uma relação. Ou se você está a 2 e continua sozinha ou sozinho. Ok? Isso é um termômetro. Vamos lá. Então, eu vou
citar aqui algumas qualidades básicas a partir dos signos que ocupam a casa 7, para a gente, como eu falei, identificar imediatamente se essa pessoa ou que se apresenta formaria um bom par comigo, me faria dançar bem o meu tango, ou se ela seria simplesmente uma companhia. Ela me faria me sentir acompanhada. Me faria sentir que eu estou em companhia. Ou seja, está trazendo alguma coisa que me faz me sentir acompanhada. E não rebocando, apurando, suportando. Então, vamos lá. É a cota que cada um coloca, que o outro coloca na relação e que me faz me sentir acompanhada. Começando aqui pela casa 7 no signo de Áries, começando pelo Áries, seguindo aqui a ordem do zodíaco. Né? Primeira coisa, o Áries na casa 7, que dá um ascendente no signo de Libra. Tá? Áries na 7, ascendente Libra. Primeira qualidade, essa pessoa ela tem que chegar e desempatar a situação. Desempatar, desembaraçar. Não pode ser outro indeciso. Indeciso basta eu, ascendente Libra. Então, a qualidade primordial, o traço primordial que esse outro me traz, ou me sinaliza que ele seria uma companhia, me faria me sentir acompanhado, é alguém que desempata o jogo. Vamos lá, não vamos lá? É melhor hoje de manhã, é melhor à tarde. Então, alguém muito questionador, que pensa demais, reflexivo demais, não seria um bom indicador, um bom indício, porque para isso basta eu. Né, o ascendente. Esse outro não pode ter as mesmas habilidades que eu disponho, e nem os mesmos defeitos que eu carrego. Essa é a ideia do signo do descendente. Ou seja, o signo da casa 7 me faria acessar qualidades, acessar potenciais que eu não sou capaz. Ok? Essa é a ideia do signo da casa 7. É sempre complementar. Ter as mesmas qualidades. Eu sou perdida, eu sou desorientada, eu sou confusa, e você também, nós não nos faremos uma boa companhia. Então, vamos lá. O Áries de casa 7. É a pessoa que chega, né, e desempata o jogo, desempata a dúvida, desempata a incerteza, ok? É alguém que anima, animado, motivado, encorajado, disposto. Essa pessoa não precisa ter nenhum planeta no signo de Áries, nenhum. É a conduta. Tá? Essa pessoa que é motivada, né? Ela é disposta, ela é vigorosa, ela precisa ser menos cansada que você, menos preguiçosa que você. Porque cabe a ela trazer o fogo da animação. Isso me faz me sentir acompanhado, acompanhada. Ok? Então, qual é a qualidade indispensável, a característica indispensável de um área de casa 7? Fazer com que você sinta que com esta pessoa você topa, você vai mais longe do que você iria sozinha. Te encoraja a fazer coisas que você não faria sozinha. Te tira o medo. Então, um medroso, uma medrosa, não serve. Ok? No caso de um ascendente Libra, eu vou mais longe ainda, pelo fato de o Áries na casa 7. Só o fato de ter uma companhia para um ascendente Libra já anima, já entusiasma, já anima, já dá força. Só por ter uma companhia.
ainda mais uma companhia que fortalece, vigora e incentiva. Ok? Vamos lá. Touro na casa 7, que é o ascendente escorpião. Quais seriam essas qualidades ou características irrevogáveis? Alguém que não seja complicado. Não seja complicado. Alguém que não dramatize as coisas. Alguém que não veja o lado sombrio das coisas o tempo todo. Porque para isso basta eu, que sou ascendente escorpião. Ok? Alguém que simplifica as coisas. Que desdramatiza, né? E alguém que eu entro em crise, saio de crise e a pessoa não se altera. Não entra na minha crise, não entra no meu embaraço, não entra nos meus conflitos, não se altera. Seja pouco levado pelos meus dramas. É o touro, fixo, estável, sólido. Alguém presente, estável, leal, que desperte confiança, que não faça enigmas, jogos, ameaças, nem mistérios, que isso eu já faço. Isso é uma coisa básica para touro de 7. Alguém que permaneça, mesmo diante dos meus altos e baixos. Alguém que não vai embora por motivos tolos. Ok? Então, touro na 7. Para o ascendente escorpião. Então, o ascendente escorpião, conhece alguém, eu tenho uma companhia que começa já a conversa dramatizando, trazendo problemas, complicando a situação, já está fora. Ok? Ascendente Sagitário, casa 7 em Gêmeos. Casa 7 em Gêmeos, que é o ascendente Sagitário. Claro, um parceiro curioso, uma pessoa curiosa, interessada, informada, informado, conectado, ok? Mentalmente interessante, com quem se tem troca e aprendizado, troca de conhecimento, troca de informação, com quem se aprende e alguém esteja disposto a aprender. Uma pessoa sociável, plural, eclética, não que tenha um tema só, um interesse só, uma conversa só, um assunto só. Não. Obcecado por um assunto, não. Múltiplo, diverso. E, principalmente, alguém que tenha interesses de vida além da pessoa do ascendente. Essa pessoa do ascendente Sagitário, que tem a casa 7 em Gêmeos, tem horror a pessoas que ela seja o único interesse da vida dela. Ok? Muito bem. Pessoa que conheça outras pessoas, se interesse por outras pessoas e goste de outras pessoas. Isso não precisa ser romanticamente. Tenha filho, tenha pai, tenha mãe, tenha amigo, tenha professor. Ok? Muito bem. O ascendente em... A casa 7 em Câncer. É o ascendente Capricórnio. Então, essa pessoa que me fará companhia, primeiro, é alguém que
me faz companhia e fica comigo. Não sai se diversificando com outras pessoas, não. Fica comigo, disponibilizado para mim. Câncer de 7. Alguém que se envolve, que tem entrega. Pode ser uma amiga, pode ser uma colega, pode ser uma pessoa com quem você trabalha. Mas o câncer de 7 precisa sentir o outro envolvido, entregue. O contrário de os gêmeos de 7. Se a pessoa começa a falar de muitas outras pessoas, pode parar. Pode parar porque não vai dar certo. Ok? Essa pessoa deve ter uma capacidade de acolher, cuidar. Porque para a autossuficiência basta o ascendente Capricórnio. Esse outro, muito autossuficiente, não vai servir para esse ascendente Capricórnio. Eu preciso sentir que essa pessoa tem uma parte dela disponível a acolher e cuidar. Né? Tratar, cuidar. Então, alguém duro, enrijecido, racional, não vai funcionar. Basta a própria pessoa ter um ascendente Capricórnio. Alguém mais macio, mais molezinho. Tá? Alguém que faz vínculo, que seja sensível e que sensibilize o ascendente Capricórnio. Então, alguém muito defendido, muito pouco vulnerável, não vai servir. E, finalmente, alguém que não tenha pressa na relação. Que saiba que o tempo, Câncer e Capricórnio trabalham muito com a ideia do tempo, todos os dois. Quanto mais tempo, melhor. Aos poucos, se chegue aos poucos, crie vínculo aos poucos, crie intimidade aos poucos. Alguém muito afoito, muito direto, muito incisivo, vai assustar o Câncer de casa 7. Muito entrão, tá? Muito bem. Temos um descendente, uma casa 7 no signo de Leão, que é o Aquário no ascendente. Isso aqui é bem interessante. A primeira coisa para um ascendente Aquário, que tem uma casa 7 no signo de Leão, é dignidade. Dignidade. Um comportamento feio, feio moralmente, feio de conduta, que comprometa a dignidade, a admirabilidade da pessoa, já interessa, já desinteressa. A pessoa vai visitar o outro e essa pessoa é grosseira com a mãe, é grosseira com o filho, já perde ponto, porque é feio. Grosseiro com alguém que está atendendo no restaurante, o garçom. Eu preciso olhar para essa pessoa e ver um gesto bonito, digno, nobre, bacana, admirável. Ok? Alguém que se valorize, Leão de 7. Então, alguém que corre muito atrás, insiste muito numa relação que o outro não está interessado, conta todos os seus podres, quer dizer, não se preserva, não preserva a própria hombridade, é uma coisa que não vai servir para um leão de casa 7. Ok? Alguém que não demonstra um senso de valor próprio. Ok? E também não vai servir alguém muito apagadinho,
muito simplesinho, muito sem graça, também não serve. A figura tem que ter uma certa presença, tá? Um fazer bonito. E, finalmente, alguém que dê muita importância a ela. Isso é bem interessante, porque o ascendente aquário não dá muita importância para os outros, sabe? É uma característica do ascendente aquário. Não é de dar muita importância aos outros. Mas ela espera, a expectativa dela é que esse outro que a acompanha, para ser uma boa companhia, deve dar bastante importância a ela. Esse é um leão na 7. Ok? Que se sinta homenageado de estar ali, homenageado de ter sido convidado, honrado de estar na companhia. Isso é um leão de 7. Coisa que o ascendente aquário não faz. Ok? Mas isso sou eu. O outro não pode me imitar. Ok? Quer dizer, o outro não pode ser muito indiferente, que nem eu. Ok? Indiferença é uma coisa que vai afastar uma pessoa que tem leão de casa 7. E não é indiferença só com ele, não. É indiferença com o filho, indiferença com o amigo. Indiferença é defeito para leão. E a qualidade para aquário. Indiferença no sentido que não faz tanta diferença assim. Ok? É um ciclo complicado essa coisa de aquário, hein? Vamos lá. Essa é boa. Casa 7 no signo de Virgem. É o ascendente Peixes. Bom, eu não posso arrumar um outro maluco ou uma maluca, né? Ascendente Peixes, Virgem na casa 7. O outro deve ser pontual, chega na hora que a gente marcou, o carro tem gasolina, tem combustível, não esquecer o cartão de crédito, ter um aplicativo para pagar na hora, a mão, funcionando, o celular tem bateria. E são qualidades que atraem um virgem de casa 7. Agora, um despistado, perdido, desorientado, que nem eu, não vai servir. Ok? Alguém funcional, sensato, organizado, atento, ligado. Começou a dar sinais de dispersão, confusão, embaralhamento, está fora. Tá? E, claro, uma certa previsibilidade. Alguém que já deixa as coisas combinadas, o próximo encontro combinado, o próximo horário combinado. Isso atrai uma pessoa de ascendente peixe. E alguém que demonstra ter eficiência no mundo da matéria. Por exemplo, as contas pagas. Minimamente isso. Ok? E alguém que não empurre para você as tarefas chatas da vida. Não empurra porque cumpre. Casa 7 em Virgem. Tá? Casa 7 em Libra, que é o ascendente em Áries. Antes de mais nada, obviamente, alguém gentil. Antes de mais nada. Que não seja egóica e que não fique falando o tempo todo de si própria. Casa 7 em Libra. Porque de egóico basta o ascendente Áries. Não precisa de outro. Alguém que se interesse pelos outros, inclusive porque o outro sou eu. Então, que se interesse pelos meus assuntos. E que alguém, Libra, de casa 7, que valorize o cuidado, a elegância, a aparência, a estética. Ok? Isso é um ponto que conta a favor de um Libra de casa 7. Alguém muito descuidado esteticamente afasta um Libra de casa 7. E, claro, que alguém que não tenha um ataque quando eu tiver um ataque.
não tenha outro, né? Que contemporize, ou que harmonize o confronto, o conflito que o ascendente Áries pode ter provocado. E simplesmente alguém que o siga, ascendente Áries, que siga, me siga, que não tenha a sua própria agenda, as suas próprias ocupações priorizadas, que esteja disponível para me acompanhar e me seguir. Esse é um Libra de 7. Tá? E alguém que harmonize as situações em vez de botar fogo e incêndio nelas. E Escorpião na 7, ascendente Touro. Isso aqui é muito interessante. Primeiro, alguém que não fuja do desafio ou de uma situação dura. Alguém que não desapareça, não recue diante de uma situação mais crítica, mais aguda, mais densa, mais complicada, mais problemática. Alguém que eu me lembro de chamar ou de ligar quando eu estou diante de uma parada difícil. E a pessoa comparece. Comparece e soluciona. Alguém forte. Então, aquele tipo de pessoa que está presente nas horas agradáveis e no primeira dificuldade, no primeiro embaraço, pede desculpa e se afasta, não serve, não tem as qualidades básicas para um escorpião de casa 7. Porque para as situações a menos, basta eu, ascendente Touro. Se a minha contrapartida não conseguir encarar situações mais problemáticas, eu não estarei bem acompanhado. E, obviamente, tem a questão, obviamente, da erótica, sexual erótica, ou seja, se não tiver, se for o caso de relações românticas, se a energia sexual for fraca, se a química for fraca, não dá nem para começar. Porque esse é um escorpião de 7, ou seja, supõe-se que o parceiro ou parceira sejam portadores ou ativadores ou incentivadores de energia sexual. Tá? Sem isso, o resto nem entra, nem dá. Tá? Que não é o caso de um gêmeos de casa 7, que pode bem dispensar a energia sexual se a energia mental for suficientemente estimulante. Em compensação, se a energia mental for fraca, for baixa, não adianta a sexual ser forte. Ok? Que é o caso justamente de um ascendente gêmeos aqui com o Sagitário na casa 7. Na primeira lamúria que essa pessoa fizer, ela está fora. O que uma pessoa de Sagitário de casa 7 espera são companhias para cima, para o alto, positivas. Eu estou meio chateado, meio deprimido, meio desanimado, eu saio com uma amiga e ela começa uma lista de reclamação, não vai dar. Não vai dar. Então, a expectativa é de que a companhia melhore o meu astral, expanda meus horizontes, não apequene a minha vida, não apequene as minhas expectativas. Não faça a minha expectativa é que mesmo um programa simplório com aquela pessoa pode crescer, pode ficar interessante. Esse é um Sagitário de casa 7. Pode ficar melhor do que a gente tinha imaginado. Okay?
Então, uma pessoa derrotada, pessimista, negativa, não serve. Ou seja, quem tem um ascendente em Gêmeos e um Sagitário de casa 7 não se junta para ouvir lamúria. Não é esse o lugar do outro. Tá? E, obviamente, esse outro deve... essa pessoa, essa companhia, deve ser alguém que tem um cardápio de vida mais rico que o meu. Porque conhece um lugar, porque te convida para alguma coisa, porque teve uma ideia, porque leu um livro, ok? Que te motive a desbravar. E não alguém que empobrece o seu repertório. Casa 7 em Capricórnio, ascendente em Câncer. Eu busco segurança. Segurança. Pessoas que me fazem me sentir segura. Não precisam ser muito interessantes, nem muito brilhantes, nem excepcionais, nem cheios de brilho. Elas precisam ser firmes, estáveis, confiáveis, responsáveis, compromissadas, sérias. Combinou, está combinado. Programou, está programado. Disse que ia, foi. Disse que estaria lá, está. É isso que serve para um ascendente de Câncer. Casa 7 em Capricórnio. Casa 7 em Capricórnio. Dificilmente essa pessoa gosta do outro de graça, imediatamente, à primeira vista. À primeira vista implica, se retrai. É um Capricórnio de casa 7. O filtro de Capricórnio de casa 7 é pior do que Virgem de casa 7. Ok? O encontro, a companhia, vai sendo construída repetidamente por vários encontros. Ela vai gostando desse outro aos poucos, vai aceitando esse outro aos poucos. Ok? Então, abordagens diretas, apressadas, afoitas, invasivas, agressivas, impetuosas, assustam essa pessoa. E a confiança e a relação vai se fazendo e se firmando com o tempo. Então, o conselho que a gente vai dar aqui para uma pessoa de ascendente Câncer, com Capricórnio casa 7, não julgue com quem você está, ou com quem você saiu, com quem você está conhecendo, pelo primeiro encontro. A pessoa de Capricórnio casa 7, ela muda de opinião em relação com o tempo. Ok? Tem uma certa má vontade com os desconhecidos, os estranhos. Ok? Aquário, na casa 7, é o ascendente leão. A gente fechando aqui. Ascendente leão, autocentrado, ou centrado nos próprios interesses, nas próprias necessidades, nas próprias prioridades. Eu espero, minha expectativa, o aquário de casa 7, é que o outro, esse outro, não seja melindrado, não demande muita atenção. O ascendente leão, ele está prestando atenção nas suas próprias coisas. Então, a expectativa principal de um aquário de casa 7 é que esta outra pessoa tenha os próprios interesses, goste das próprias coisas, tenha a própria vida. Porque o ascendente leão está focado nas próprias necessidades. Esse outro não pode ser um carente, um demandante, um dependente. Ok? O aquário de 7.
alguém com menos vaidade e que não dispute brilho, centro, atenção. Não faça questão disso. Alguém que não tenha muito ego, que não tenha muito uma coisa egóica. E, finalmente, alguém interessante. No segundo clichê, no segundo pronunciamento clichê, a história está encerrada. Ok? Isso aqui é um ascendente leão busca no outro. Alguém inventivo. Ok? Casa 7, no signo de peixes, que é o ascendente virgem. Qual é a qualidade primária para um descendente, uma casa 7, abrindo com signo de peixe? Uma pessoa que tem uma capacidade de uma certa doação, uma certa entrega, e não querer tudo para si. Se beneficiar, se favorecer. Quer dizer, sentir que a pessoa não é essencialmente egoísta. Isso é uma coisa que afasta uma casa 7 em peixe. Perceber traços muito fortes de egoísmo no outro. Casa 7 em peixe. Alguém que não fique... Alguém que seja tolerante, e que não fique implicando, reclamando com as situações e com as pessoas. Casa 7 em peixe. O ascendente em virgem pode reclamar. Pode ver defeito. Pode criticar. O que me faz me sentir acompanhado é alguém mais tolerante que eu. Ok? Enfim. E que não fique o tempo todo mencionando ou trazendo à tona assuntos práticos, assuntos banais. Porque a ideia é que esse outro, o peixe de casa 7, né? Esse outro seja capaz de poetizar, para me tirar do ascendente virgem, né? do modo contínuo de pensar, raciocinar, resolver, funcionar. Alguém que me relaxe disso e poetize. É isso aí. Eu poderia finalizar, como eu iniciei aqui a nossa conversa, apenas introduzindo o conceito do signo da casa 8. As qualidades do signo da casa 8 é que vão confirmar que eu estou dentro de uma relação real, uma relação que faz sentido, uma relação que me trouxe qualidades que eu não tinha, que eu não possuía, me abriu um universo, ou sensações, ou experiências que eu não acessaria sozinha. Por isso, me transformaram. A casa 8 é a 2 da 7, ela é o resultado de uma relação. É a soma de mim com você. E é o signo da casa 8 que baliza se essa transformação ocorreu ou, pelo contrário, desocorreu, está longe de ocorrer. Então, eu deixo aí por exemplo, no meu caso, que eu tenho ascendente no signo de Libra, e, portanto, a casa 7 em Áries. Então, as companhias, as pessoas que chegam na minha vida, que me formam pares comigo, parcerias comigo, que são pessoas mais proativas, mais assertivas, Áries. Eu tenho Touro na casa 8. Elas me deixam mais tranquilas, mais seguras, mais estáveis, mais relaxadas. Elas me transformam em algo, em alguém mais segura. Esse é o Touro na casa 7.
Isso fica essa dica aí, onde a gente pode fazer uma brincadeira com os outros signos, mas eu acho bem interessante esse jogo do signo da casa 8, indicando o que foi potencializado como transformação, foi entregue como dote àquela personalidade que permitiu uma transformação. É isso aí, gente, que eu tenho aqui brevemente para trazer para vocês. Márcia, eu não sei o que é que eu hei de fazer. Eu revi todos os meus relacionamentos e acho o máximo, porque eu tenho Marte em Carneiro e, portanto, dou um jeito à Márcia, já percebi, não é? Dou essa tranquilidade, essa segurança, não é? Que acabo por Sim, assumir em relação ao mapa da Márcia essa paz, e esse conforto e essa. é o conforto, exatamente. Agora, se ao contrário, você ao longo de uma relação, ou de um tempo com uma relação, você está mais estressada, mais preocupada, né, mais instável, né, porque essa pessoa falhou em trazer o componente ativo, encorajador, Uhum. proativo do Ares. Sim. Então Temos você não aqui, consegue relaxar. temos aqui pessoas a pedir para falar mais dos signos na casa 8, mas podemos falar na parte privada, não é, Luís? Uhum. Porque o nosso tempo avançou. Eu, por mim, ficava aqui a noite toda, Márcia. Ficava a noite toda. Eu Eu quero ir estava um bocadinho para a preocupada, mas afinal as coisas não correram assim tão mal para o meu lado. Ó, Luís, como é que correram para o teu? Vamos falar desta parte Ó, só Marta, para membros, não é, descobri. Luís? Também tenho ascendente em balança. Ah, meu, E, incrível esta dupla. Ó, Luís, e nós também combinámos bem, que eu acho que pus por ti, não é? uhum. Sim, sim, sim. Portanto, vamos falar destas coisas e das dúvidas dos nossos queridos astrolófonos em privado, porque esta parte agora, Luís Gomes, é só para Cuidados. astrolófonos. E como é que pode ser astrolófono? Isso é muito difícil. Basta enviar um e-mail para astrolusofonia@gmail.com e dizer Quer eu ser meu não? É tão fácil, tão fácil. Só não e dá em milhões ainda, mas um dia, quem sabe. Por isso, agradecemos muito. Tenho a certeza que esta palestra no YouTube vai ser vista várias vezes, vai ter imensas visualizações, tudo a tirar apontamentos. E pronto, e espero que ajude a toda a gente a ser mais feliz. Olha, a Luísa até pôs um coração tão bonito. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí que conhecem o acidente de vocês. Que conduta, que comportamento vocês consideram assim, cada um com seu signo de cada sete, claro. O que para mim é um comportamento, uma conduta que não funciona, para outros, obviamente, funciona. Então, eu gostaria que Nós quem se complementássemos. dispusesse a responder para saber se isso se adequa ao signo da casa 7, que conduta que vocês consideram assim que não dá para negociar, não dá para se juntar com uma pessoa com um perfil de uma determinada natureza. vamos agora. Esta pergunta vai ser respondida já a seguir. Vamos só aqui terminar. Ah, queres guardar para depois? O escorpião é o seu melhor. Então, adeus, obrigada. Se quiser ouvir tudo, já sabe. É só pedir para ser nosso membro. Nós estamos cá para o acolher. E é essa precisamente a nossa ideia, não é, Luís? Queremos construir uma comunidade de astrolófonos cada vez maior e deixar a astrologia chegar a todos os lados do mundo, não é, Luís? Obrigada, adeus e bom ano! Agora queres responder, Luís? Ou queres que eu comece? Então, Eu responder. Sim. Não, começa tu. Começa tu, já tens mais que a gente estava aqui a falar em privado. Está bem. Então,